Oi, gente! Hoje eu estou com Cida Bento, ela é doutora em Psicologia Social, diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. O papo, a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho. Cida, bem-vinda à entrevista. Obrigada, bom estar aqui. Cida, me conta uma coisa, você tem mais de 30 anos, né, de vivência, de experiência profissional nessas relações de trabalho no mercado brasileiro. O que você identifica como mudança do ponto de vista da inserção das mulheres negras, inserção profissional das mulheres negras ao longo desse período? Eu tenho observado um tensionamento crescente. Então, naquelas empresas hoje onde o CERT, eu estou coordenando censos, censos de diversidade, tem uma invariável. A situação da mulher negra sempre é a mais complicada. Ou em posições subalternas, de menor remuneração? Diferente da situação dos negros em geral. Então, é bem interessante porque empresas que estão mais à frente nesse campo de diversidade dizem, vamos ter que tratar agora do problema mais de raça, mas gênero está melhorando. Então, tem setores, por exemplo, dá o exemplo do setor financeiro, que tem mais de 50% de mulheres, mas nós estamos falando de mulheres brancas, porque é um ponto de atenção... Quer dizer, o debate todo sobre feminismo e inserção da mulher, ele acaba, em alguma medida, sendo tragado por uma participação maior das mulheres brancas e em detrimento das mulheres negras. Sim, e elas são aqueles comitês, elas compõem aqueles comitês de diversidade, que são as pessoas que vão impulsionar a empresa, recrutamento, seleção, treinamento, elas vão impulsionar, mas elas são todas brancas porque são as brancas que estão incluídas. Então, uma das discussões que eu faço quando eu estou trabalhando com as empresas é de que mulheres estamos falando. Não basta só tratar da questão da mulher sem entender as desigualdades que estão dentro desse grupo também. Exatamente. O setor financeiro, por exemplo, colocou como ponto de atenção de todos os dados que apareceram, o ponto de atenção era as mulheres negras. Isso tem aparecido em outros censos. Eu trabalho com muitas instituições e tem uma invariável. De que outros setores? Setor de comércio, algumas áreas mais específicas de serviços, mais no campo da medicina, jurídico, esse dado não muda. Esse dado não muda. Tem uma rigidez do mercado em absorver mulheres negras? Tem. Mas tem uma tensão, tem um debate crescente, as pessoas ficam, quando a gente está trabalhando esses programas de diversidade, esse dado emerge, há um desconforto, porque uma das grandes protagonistas para empurrar as empresas são mesmo as mulheres brancas que estão lá dentro. As mulheres negras pressionam por fora, né? E é importante também que eu queria sua análise, as mulheres negras aumentaram sua escolaridade, né? Tomaram a universidade, inclusive, né? Nessa década e meia de experiência de ações afirmativas, sistema de cotas nas universidades públicas, houve uma entrada muito forte, muito significativa das jovens negras, das mulheres negras na universidade. Sim. Se o mercado de trabalho não absorve, não responde, isso gera uma frustração muito grande. Uma frustração muito grande, uma tensão muito grande, uma ampliação de consciência grande, principalmente entre as mulheres negras, justamente porque amplia o grau de formação, a especialização delas. Isso é um ponto interessante, mas eu destacaria outras coisas. Primeiro, perfil. Né? Mesmo a mulher branca brasileira, se você pensar grandes corporações, tem uma tendência a cabelos encaracolados, não estou nem falando do cabelo crespo, vamos dizer, serem secundarizados frente ao cabelo muito liso, aquele da escova progressiva, da escova progressiva grudadinho no rosto e tal. Você tem um preferenciamento por isso, você tem nessa direção. Quando você pega do outro lado a mulher negra, muitas vezes, crescentemente, aquela mulher com os cabelos crespos, volumosos, com muita frequência uma mulher com senso crítico, colocada, está cada vez mais compartilhado esse discurso de como está difícil a nossa inserção, então elas sabem sobre isso.
E sem dizer que, em geral, a juventude negra, tanto os meninos que estão tentando entrar via estágio, quanto as jovens negras, são, em geral, pela situação que vivem, mais politizados, mais críticos. Então, não é raro este perfil atemorizar um pouco mais a empresa. Mas a empresa precisa disso, né? Cresce também isso. O que ela ganha quando incorpora essa diversidade, essa dimensão de um grupo populacional que está mais politizado, que tem uma vivência, né, de território, experiências de brasilidade que são diferentes do padrão historicamente escolhido pelo mundo corporativo. Não são poucos os relatos de inovação, de alguém que sai menos, que está menos na caixinha, não tão presente nos códigos institucionais que cada empresa traz. Então, eu tive uma liderança de uma grande instituição brasileira, ela é líder no seu ramo. A alta liderança disse o seguinte: na minha área era tecnologia, a entrada de negros trouxe uma grande inovação, porque eu tinha profissionais das tops, das universidades tops, que tinham um jeito de funcionar muito similar e que foi se adequando a nossa grande empresa. Quando entraram os jovens e as jovens negras, eles vieram desformatados deste modelo e trouxeram uma inovação muito grande. Eu estou falando de uma área de tecnologia. Então, eu tenho brincado muito que quando entramos, não somos brancas pintadas de pretas. Nós temos uma história, uma trajetória que vem junto e contribui com as empresas em diferentes níveis, né? Eu identifico uma pressão grande, e aí eu estou dizendo vários, nesse setor, por exemplo, de comércio, que envolve os shoppings, no setor de advocacia, nos escritórios, no setor financeiro, em vários setores eu identifico, sim, um desejo de entrar, mas não entrar subalternizado, uma consciência de que desejam uma entrada qualificada, crescentemente isso. Então, os censos que a gente vem fazendo, os trabalhos quando comparamos trajetórias de mulheres brancas e negras ou homens que já estão dentro da empresa para ver quantas oportunidades de promoção, de mentoria, de coaching tiveram que foram favorecendo a ascensão. Quando a gente observa isso, falando com esses grupos de mulheres, elas não querem entender que não pode chegar lá porque são mulheres negras. Elas não querem aceitar e não têm que aceitar. Então, eu acho que as empresas estão tendo que lidar com este grau de tensão, né? Mas, de outro lado, eu também tenho notado que é esse modelo que está aqui de economia, de sociedade, esse modelo não nos favorece, não me representa. Então, tem que ter outra coisa. E aí, o interessante é que a gente tem a panaceia do empreendedorismo, que muitas vezes, para nós negros, é uma precarização total, né? Você tem aquela coisa do empreendedor. Os dados do IBGE mostram isso. 70% dos empreendedores são mulheres ou homens negros, né? Exato. Mulheres e negros. Isso. E uma participação maior dos negros do que da população branca entre os conta própria. Exato. Entre os empregadores, maior proporção de brancos, e isso tem uma diferença de renda que é o dobro. Exatamente, e só um percentual de menos de 10% tem um pouco de estrutura, tem alguém para trabalhar, um empregado, legalizado. A população negra tem 3 vezes mais empréstimos, apoios financeiros negados, não tem aquele terreninho para vender. Então, para você firmar um negócio é muito difícil. Então, eu acho que a gente pode criar coletivos de empreendedores que consigam, justamente pelo destino comum, pela trajetória comum, fazer alguma coisa que caminhe na direção mais da economia solidária, enquanto
produzirmos dentro do nosso grupo, fazermos uma autogestão, considerarmos a nossa cultura, os produtos terem a nossa cara valorizarmos também. a produção sustentável. desse grupo, com valores, né, de sustentabilidade. Mas aí você está falando, em alguma medida, dos princípios do Black Money, né, chamado Black Money, que é essa redistribuição de renda, transferência de renda dentro do próprio grupo. Em que medida você acha que as empresas estão preocupadas com isso? Porque dessas iniciativas também saem boicotes, né? Ou preferências ou orientações de consumo em outra direção. Exato. Só antes de dizer como é que as empresas estão preocupadas, eu queria dizer que eu digo também, quando eu falo desses grupos, quem sabe da utopia de pensar que o outro lado da concorrência pode ser a solidariedade. Então, a construção de outro tipo de relação que não é um modelo, derrubar, né? é outro modelo. Essa construção deste tipo está na Carta da Marcha das Mulheres Negras. Entendeu? Uma outra concepção de desenvolvimento e de sociedade. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso. Agora, o que eu imagino as empresas preocupadas. Eu imagino... Primeiro, porque nunca esse sistema que nós temos aí pareceu tão absolutamente violento, né, na sua exclusão, na maneira como trata os trabalhadores, mas também porque não é só iniciativas menores secundarizadas que não ameaçam. Cresce esse debate sobre temos que pensar num outro tipo de sociedade, num outro tipo de conceito de trabalho também, né? Cida, que orientação, que dica, que conselho você daria para uma jovem negra que está nos assistindo, do ponto de vista da formação, do investimento em formação, da escolha de carreira e da inserção no mercado de trabalho? Se o teu sonho é trabalhar na área de tecnologia, se o teu sonho é trabalhar na área de engenharia médica, se manter firmemente construindo um currículo que dialogue com essas instituições. E aí, hoje, cada vez mais, você tem processos de formação eletrônicos que são muito interessantes. Processos de formação dentro das universidades, programas na área digital, na área da escrita, na área do... Quer dizer, aumentar esse arsenal, né, se o teu sonho é este, entendeu? E eu acho que a consciência desse diferencial que nós trazemos, muitas vezes ela se expressa no nosso cabelo, na nossa pele, mas eu sempre penso que entro primeiro e outras batalhas eu vou travar quando eu estiver dentro das instituições. E, às vezes, não deixar a primeira porta bloquear, que às vezes é do recrutamento, da seleção, enquanto estratégia eu vou entrar, entendeu? Se é esse o desejo. Cida Bento, muito obrigada por participar da nossa entrevista. E aí, gostou dessa conversa? Quer ver a temporada toda? Futura Play. Te espero no próximo programa.